Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje nós vamos falar sobre mais um capítulo do livro Bem Viva de Corpo e Alma. Hoje nós temos a presença de um dos coautores falando sobre sonhos e ele já está entrando. É só você aguardar mais um pouquinho que nós vamos colocar aqui o nosso convidado Pedro Maratá e a nossa coordenadora editorial e a idealizadora desse livro fantástico, que é a Paula Linde. A Paula já está entrando aqui conosco. Então vamos lá. E o nosso convidado, Pedro Maratá, também. Olá, Paula. Boa noite. Tudo Boa bem com você? noite, tudo bom? Já coloquei o filtrinho aqui do Bem Viva. Olha Não baixou aí, que ainda, né? maravilha! Ainda não, né? Ainda não deu tempo, né? Tudo Mas bem? tudo bem, e você? Tudo bom? Tudo Tudo bom? bem, tudo bom. Então, para quem é do interior, sabe como é que a gente fala, né? Olha aí o nosso convidado especial chegando. Muito boa noite, Boa Paula, boa Boa noite, noite. noite. Cláudia. Que prazer mais uma vez. Já tive a Isso é oportunidade de nos muito Bem-vinda. conhecer bom. ao vivo e agora online. Que ótimo. É verdade, foi em outubro do ano passado, né, que eu te convidei para ir Nossa. lá no Bem Viva. Em Uhum. novembro do ano passado eu te convidei para participar do livro e já passou um ano, né? Foi muito rápido assim. Voou, voou. Voou. É uma coisa louca como o tempo passa, né? E a gente durante a pandemia, nós pudemos fazer tudo o que nós fizemos e agora lançando o livro, né? O tempo passou muito rápido, a gente perdeu a noção do tempo, mas nós estamos aqui entregando um conteúdo maravilhoso. E o nosso convidado vai falar sobre sonhos, portais para a manifestação do poder pessoal. Pedro, a gente quer saber de você. O que é isso? Paula, Bom, você está me fala, eu ouvindo? percebi Paula. Eu entendi Paula Não, não. também. Então, para mim, todas as questões que pretendem realmente revelar aquilo que vai no nosso subconsciente sempre foram uma paixão para mim. Então, os sonhos foi basicamente um dos portais, um dos primeiros portais que eu abordei nesse caminho ao subconsciente. O que é o subconsciente? O subconsciente são aqueles espaços que nós temos dentro de nós que podem ou não ter mais ou menos escuridão, tal como Jung, Carlos Gustav Jung, esse psicólogo suíço, que disse que nós temos o nosso lado de sombra, onde são guardados os nossos medos, os nossos traumas, todas aquelas memórias que nós queremos reprimir e esquecer e que muitas vezes estão tão inconscientes que a gente não tem acesso a elas. Então, como elas são tão fortes e marcam tanto a nossa vida, principalmente na infância, nós temos realmente uma vida adulta que muitas vezes é bloqueada energeticamente, e quando falo energeticamente falo fisicamente e mentalmente também, e isso bloqueia a nossa vida, bloqueia o nosso sentido de vida, o nosso sentido de propósito, o nosso sentido de missão, de visão. E então, foi no ano 2001, quando eu comecei a fazer esses estudos com um mestre espiritual lá na Europa, chamado Tony Samara, que inclusive o trabalho dele já foi preconizado aqui também no Brasil acerca dos sonhos. E eu no ano 2001 comecei a fazer um retiro com ele de meditação e a primeira coisa que ele disse foi: olha, agora vamos terminar o primeiro dia, vocês vão prestar atenção aos sonhos e vão escrever aquilo que se lembram do sonho que tiveram esta noite. E eu fiquei muito surpreso, porque eu não tinha a menor noção do que era aquele estudo. E foi um estudo que eu comecei a desenvolver. Depois passei muitos anos na presença desse mestre espiritual, a conseguir interpretar os meus sonhos todos os dias durante mais de 15 anos consecutivos. E aí eu comecei a perceber, a engatinhar nesse mundo que todas as noites nós temos acesso, que é o mundo dos sonhos, que através daquilo que nos vem dos sonhos,
e é muito particular para cada pessoa, portanto não posso dizer, e não é possível generalizar, é possível fazer algumas generalizações, tal como Jung sugeriu dos simbolismos e dos arquétipos, tal como Freud sugeriu através da realização de desejos. Para quem não sabe, eu também sou psicanalista em formação e há muita coisa que eu tenho descoberto através da ciência, a nível científico, através dos sonhos. E então é um mundo que se revela todas as noites para nos dar uma mensagem, para comunicar algo que está dentro de nós e que muitas vezes é esquecido. E que se não for através dos sonhos, e se nós não prestarmos bem atenção aos sonhos, nós nunca vamos saber que partes são essas que estão dentro de nós. Então, os sonhos são realmente um portal para nós nos conhecermos melhor a nós próprios. Todos os mestres que eu conheço falam de sonhos. Hoje falava de sonhos. Tony Samara falava de sonhos. Prem Baba, que é um mestre que eu sigo muito, fala de sonhos. E ele sempre diz, ouça os seus sonhos e veja que tipo de sonho é que vai ter esta noite devido a este tipo de trabalho que nós fizemos hoje. Então, é um potencial, é um portal, é uma comunicação que, muito literalmente, se a gente não honra, a gente não está a honrar uma comunicação nossa. É a mesma coisa que a gente dizer, as nossas emoções não prestam para nada, os nossos pensamentos são fúteis, não há nada que prestar atenção. Mas eles estão lá. Então, se eles estão lá, e se você fizer uma conta meio matemática, se você viver durante 90 anos, 30 anos dessa vida são a dormir. É um terço das nossas vidas. Mais coisa, menos coisa. E se você fizer os cálculos de 3 horas por dia que todos nós sonhamos, são cerca de 11 anos que nós passamos a sonhar numa vida de 90 anos. 11 anos. Então eu pergunto, será que é por acaso nós passamos tanto tempo da nossa vida a sonhar? Mesmo que nós nos lembremos. Porque há muita coisa que acontece através dos sonhos que nós não nos lembramos, mas que é fundamental, através da psicanálise, por exemplo, comprovadíssimo cientificamente, é fundamental nós fazermos esse detox todos os dias, através do sono, em primeiro lugar, um sono regrado, tranquilo, um sono que nos leva realmente ao relaxamento, equilíbrio emocional, equilíbrio hormonal, para que nós também possamos sonhar bem. Então, essa é uma mini introdução que eu tenho acerca dos sonhos. E realmente é aquilo que eu faço nas minhas lives, ou nos livros, ou quando conecto com uma pessoa, ou um cliente, ou uma palestra, aquilo que eu tento é aguçar a curiosidade, nem que seja aguçar a curiosidade, para as pessoas quererem prestar um pouquinho de atenção. Se a pessoa prestar 10% de atenção a mais todas as noites em relação aos sonhos, já vai ter um passo à frente gigante. E mais uma vez, é um músculo. Então quanto mais você exercita esse músculo, mais essa comunicação fica clara, mais essa comunicação fica evidente. E você começa a perceber, nossa, há padrões mentais que nos vêm através dos sonhos. E aí você começa a perceber todo um mecanismo que faz parte de você, é seu. Você não conhecia, você desconhecia, só por prestar atenção. E eu posso garantir a 100% que as pessoas que estão a ver esta live, com certeza, vão prestar mais atenção aos sonhos hoje e vão ter mais clareza em relação às mensagens que vierem hoje dos sonhos do que talvez alguma vez tiveram. É impressionante, porque hoje a minha irmã estava comigo e ela sonha muito. Ela, desde criança, ela tem respostas através dos sonhos. E ela é uma pessoa que fala, olha, quando eu preciso decidir alguma coisa, antes de dormir, eu faço a pergunta e aí no sonho me vem a resposta. E aí ela falou hoje, nossa, eu pedi um sinal para Deus, né, para ver que era a escolinha da filha, que ela estava indecisa em qual escola. Aí ela teve um sonho a noite toda com a escola lá, que era uma das opções, e ela já sabe, né, que ela recebe as mensagens, então ela escuta muito, assim, ela interpreta bastante os sonhos. E tem pessoas que acham que não sonham, que não lembram, né, mas todo mundo sonha, né, Pedro? Eu acho que precisa só melhorar a qualidade do sono, que é uma coisa muito importante. Eu dou muito valor para o meu sono também. Eu amo sonhar, desde criança eu tinha sonhos lúcidos, que é aquele sonho que a gente acorda a consciência dentro do sonho e vira um Deus, né? Ah, eu vou voar, sai voando. É uma delícia. Depois, mais para o finalzinho, eu quero te perguntar como fazer para fazer isso de novo, que eu não consigo mais. Eu fazia muito quando era criança e é uma delícia, né? E aí as sincronicidades da vida, o ano passado, a nossa amiga Helena que, né, nos apresentou, falou de você.
E eu amei, eu falei, gente, vamos falar de sonhos. Nossa, eu adoro esse assunto, tem tudo a ver, né? É uma ferramenta de autoconhecimento tão legal, tão importante. E depois você no livro, eu queria saber como foi para você receber esse convite para o livro e poder colocar todo esse conteúdo que está incrível, que eu li hoje, e assim, que vai ajudar muita gente. Como foi receber esse convite para o livro? Olha, foi uma surpresa muito agradável, sabe? A gente se conheceu, mais uma vez, através da Helena. Eu tive a oportunidade de ir ao seu programa de televisão e foi ótimo. Foi um recordar, porque eu fiz várias coisas em televisão, então foi muito bom estar num estúdio com aquelas luzes, com aquela energia, as pessoas também, as outras apresentadoras muito enérgicas e muito legal. E aí eu senti que fazer parte de um livro, principalmente com pessoas tão legais e tão, uh, que eu digo, importantes no meio onde se movem, é uma honra, é um prazer, sabe? Então foi quase como impossível negar esse convite, sabe? E, Que e eu, coisa boa. eu sabia exatamente aquilo que queria comunicar, sabe? Que tanta coisa que eu faço, existem várias coisas que para mim são como uma eureka, são como um ahá. Não é? E os sonhos para mim é como um ahá. Todas as pessoas que eu falo de sonhos ficam maravilhadas, ficam encantadas. Porquê? Porque há qualquer coisa que surge, que ressurge, que renasce de uma memória infantil, de uma memória da infância. Não é? E normalmente as memórias são boas, graças a Deus. Não é? Então, mais uma vez, sonhei com cavalos, sonhei com praia, sonhei com voar, sonhei que estava a respirar debaixo da água, sonhei que fui até aos mais altos picos dos Himalaias ou do Annapurna, sabe? Então, as pessoas ficam entusiasmadas, não é? Porquê? Porque é a imaginação. Einstein já dizia, o conhecimento não é tão importante como a imaginação. A imaginação é mais importante. Porquê? Porque a imaginação é ilimitada, enquanto que o conhecimento é limitado. Então é isso que os sonhos também proporcionam. E com certeza, aquilo que eu, por exemplo, que também aprendi com Siripam Baba, que é Sankalpa. Nós quando fazemos um Sankalpa antes de dormir, e Sankalpa é uma palavra em sânscrito que literalmente quer dizer declaração de intenção, quando a gente intenciona qualquer coisa antes de dormir, ou em qualquer altura do dia, mas principalmente antes de dormir, mesmo naquele estágio onde estamos a passar de uma frequência eletromagnética teta para uma delta, que é um estágio que nós chamamos hipnagógico, é aquele estágio, ainda não estamos a dormir, mas já estamos quase a dormir, já não pensamos, já ouvimos assim uns barulhos assim bem longe, mas ao mesmo tempo temos alguma consciência. Como se fosse um mantra, nesse estágio, a gente pode então fazer uma intenção de declarar aquilo que a gente queira. Ou uma intenção para algo que a gente quer receber do sonho, ou uma intenção de algo que a gente quer dar para o sonho, sabe? Que a gente quer dar para o subconsciente, sabe? As pessoas pensam muito, o que é que eu posso retirar do sonho? O que é que eu posso, que mensagem é que eu vou receber, não é? Mas quem sabe também dar um pouquinho dessa energia ao sonho. Então, há uma série de equações, por assim dizer, possíveis através dos sonhos. E há sempre uma mensagem. Mesmo que as pessoas não se lembrem, há sempre uma mensagem. Então, e receber o livro, quer dizer, ter o livro na mão e sentir o cheiro, como a gente estava a ver lá na editora com a Cláudia. Nós falamos sobre isso. É um prazer, é um prazer. Eu já publiquei um livro anteriormente que está também disponível na Amazon, só que é em inglês, e estou já a programar o meu próximo livro. Então, escrita sempre foi uma coisa que eu gostei muito, sempre gostei muito de expressar, comunicar, não é? Então, comunicar pela escrita, eu escrevi tanto na minha vida, então foi um prazer e está a ser um prazer porque, independentemente das ilações que vão surgir da publicação do livro, é um marco, não é? É um marco da vida. Está escrito, não está aqui na cabeça, está escrito e tem as fontes certas e tem os negritos certos e tem a formatação certa, não é? Parece que é uma chapa que vem mesmo do nosso cérebro e que fica eternizada. Então,
Um Sim. prazer. Tudo isso que você está dizendo, Pedro, é maravilhoso. E a gente até comentou, né, que isso remete à criança, né? Quando a criança acorda, a primeira coisa que ela fala, mamãe, sonhei com você, papai, sonhei com você, e os pais sempre perguntam, né? Então, conta um pouquinho para a gente como foi essa sua vinda por sonho, por que despertou falar dos sonhos? Você falou que você já escreveu outros livros, você já compartilhou esse conhecimento dos sonhos em outros livros também? Não, não, foi a primeira vez. E eu digo que tudo surgiu aqui no Brasil, inclusive, porque eu vim para o Brasil como coach, como terapeuta, não é? Eu tenho um certificado de coaching do Canadá, um curso bem extenso de um ano, um curso bem profissionalizante, certificado por uma entidade chamada ICF, que é uma das maiores instituições de coaches do mundo. E aí, na virada de ano, eu cheguei em novembro, não, outubro, inclusive, 17 de outubro de 2018. E nessa virada de ano, eu conheci umas pessoas incríveis, incríveis. Inclusive, uma pessoa muito, muito querida, uma amiga minha chamada Alana Rox. E ela é uma das sócias donas de um espaço chamado Purana e também uma Flora. E eu nessa viragem de ano, ela estava lá e eu comecei, por graça, a interpretar os sonhos de todas as pessoas. Porque uma pessoa já ouviu, o Pedro faz a interpretação de sonhos e tal, perguntei-lhe lá e tal. E toda a gente ficou maravilhada. Eu disse, nossa, mas isto é tão óbvio, não é óbvio para vocês? E eles, não, é fantástica a maneira como você e tal e tal. Você não gostaria de fazer uma série de cursos no Espaço Aflora? Eu disse, olha, vou montar um curso e com certeza. Então eu comecei a fazer quinzenalmente, todos os 15 dias, desde maio até à pandemia, portanto, desde maio de 2018 até à pandemia, que foram mais ou menos um ano e meio, a fazer todos os 15 dias uma aula sobre sonhos. E intercalado eu fazia cursos mais de imersão. E aí, digamos assim, as pessoas começaram a falar e as pessoas começam, não é, a dizer, olha, tem um sonho, fala com o Arrido, com o Pedro, tem um sonho, fala com o Pedro, não é? E eu acabei por começar a receber centenas de mensagens por mês, as pessoas a perguntarem-me sobre sonhos. Era incrível, era incrível. E aí eu comecei a profissionalizar e comecei a estudar mais, e depois estudei Jung, e depois estudei Freud, depois percebi que havia uma linhagem do Yoga dos Sonhos tibetano, que é uma linhagem budista tibetana, que ensinam os monges tibetanos a trabalhar com sonhos lúcidos para desenvolvimento espiritual. E então juntei isso com os conhecimentos ancestrais e basicamente montei vários cursos online, vários, quer dizer, o mesmo, mas com várias evoluções. E quando eu recebi o convite do livro, eu disse, só pode ser sonhos. Porquê? Porque, infelizmente, ninguém fala de sonhos. Eu conheço 4 pessoas, incluindo eu, que falam de sonhos aqui no Brasil. Mas nós não falamos todos ao mesmo tempo. Então, eu muitas vezes sinto-me não só um pioneiro, como fazer um monólogo constante. Porquê? Porque ninguém fala sobre sonhos. Eu disse assim, não é possível que as pessoas não falem de sonhos, então eu vou ter que escrever sobre sonhos. Pessoas que falam sobre meditação, pessoas que falam sobre yoga, pessoas que falam sobre bem-estar, etc, etc. Ninguém fala sobre sonhos. Então eu disse, nossa, só pode ser essa matéria que eu quero compartilhar. Então foi E assim que eu ficou tão cheguei legal. a esse Ficou muito ponto. legal o seu capítulo, assim, para quem não tem domínio do assunto, está muito claro e traz dicas, né? Então, nossa, eu gostei muito do seu capítulo. E você, Muito obrigado. Pedro, trabalha também com a higiene do sono, né? É importante a gente ter uma qualidade de sono boa para poder sonhar melhor, né? Explica um pouquinho sobre a higiene do sono, fala um pouco dos sonhos também, o que são os sonhos, né? Sim, então, eu ao longo da minha história, há várias coisas que também preconizo, mas não sou contra quem não faz, digamos assim, mas eu desde o ano 2000 que eu sou vegetariano, portanto há 21 anos que sou vegetariano, eu não bebo álcool, não tomo drogas, etc. Há mais de 6 anos, não por questões sérias de álcool, mas porque eu realmente percebi que não ajudava-me a mim próprio, não é? Não estou a dizer às pessoas que não é bom, e às vezes não é importante, mas para mim foi uma coisa que eu decidi fazer. Então, eu desde muito cedo percebi que haviam vários pilares para que nós possamos ter uma vida de boa qualidade. E a primeira delas, para mim, é realmente a alimentação. Mas antes disso, vem realmente o sono. Então, alimentação,
sono, exercício físico e boa saúde mental através do trabalho que você faz são fundamentais para você poder viver uma vida confortável, nem que seja aqui dentro, não é? Aqui dentro do nosso corpo, pelo menos você vive uma vida confortável. E eu tenho estudado com um neurocientista chamado Matthew Walker, que é um neurocientista britânico, que é head de várias universidades, tanto na Grã-Bretanha como também nos Estados Unidos, e ele fala de uma forma tão, às vezes, eloquente acerca do sono, que assusta. Então, as consequências do mau sono são desastrosas. Ele diz uma coisa que eu vou só dizer para vocês perceberem o grau de seriedade. Ele diz, quanto menos você dorme por dia, menos você vive. É uma coisa que ele diz. E eu fiquei assim, como é que é possível? Ele diz várias outras coisas, que eu não vou estar aqui a revelar, senão as pessoas vão ficar assustadas e vão querer já adormecer. Mas, de facto, eu acho que é óbvio, não é? Quando as pessoas dormem mal, e eu, inclusive, esta noite dormi mal, eu acordei já com uma sensação de ansiedade, com uma sensação de aquele nevoeiro, sabe? Aquela sensação de não ter possibilidade de foco e cansado ao ponto de só querer dormir, só querer descansar, não é? Então todos nós sabemos quais é que são as consequências básicas, digamos assim, de não dormir bem. Agora, não sabemos as outras, como por exemplo, coisas como aumento da obesidade. Existe uma proteína, acho que é uma proteína, uma enzima, que se desenvolve mais quando a gente dorme menos. Então, o corpo equilibra tanta coisa durante a noite. Mais do que isso, equilíbrio hormonal, que é tão fundamental, principalmente a adrenalina e o cortisol, que são dois hormônios que são gerados aqui pelas glândulas suprarrenais, que equilibram a ansiedade e o stress. Então, se você não as tem em equilíbrio, você está sempre na fuga ou na luta, não é? É aquele mecanismo do nosso cérebro reptiliano, não é? Então, para além disso, existem aquelas questões mais nefastas que as pessoas têm falta de foco, falta de memória, lapsos de aprendizagem. É muito ruim as pessoas conduzirem com sono, não é? Cansadas, esgotadas. Então, todos nós sabemos o que é acordar depois de uma noite de sono bem equilibrada, de 7, 8, 9 horas e estar completamente descansado e relaxado e desperto, não é? Então, é uma questão de saúde mental. É uma questão, inclusive, de saúde pública. A Associação Brasileira do Sono diz que 73 milhões de brasileiros, são mais de 33% da população, sofrem de distúrbios do sono. É tão simples quanto isso. Existem vários distúrbios de sono. A insônia é o mais grave. Agora, a insônia, como a febre, é um sintoma, não é a causa. Então, o que é que a Associação Brasileira do Sono diz? A causa da insônia é preocupações com dinheiro e com trabalho, que vão juntas, não é? Eu incluiria também relacionamentos. E relacionamento é começar connosco mesmos, não é? Então, além de ser a base de uma boa saúde mental, emocional, física, inclusive energética, é a base de um bom sonho, não é? Ninguém consegue dormir mal e sonhar bem, não é? Nós temos que dormir bem para poder sonhar bem, não é? Então, eu cheguei nos sonhos assim, a perceber que existe realmente um vácuo, digamos assim, muito grande entre a nossa capacidade de não só perceber e aprender o que é que acontece à noite, como falta de estudo, falta de ensino, para que nós possamos compreender o que é que se passa à noite, não é? Então, essa, no fundo, é a minha função de não só explicar às pessoas que têm que dormir bem, quais é que são as causas e consequências, como é que as pessoas podem aprimorar o seu sono, porque há várias técnicas que eu dou, principalmente naturalmente, ou seja, não é que eu não sou contra, mas a alopatia, para mim, é uma coisa que deve ser deixada para o último recurso. Porque eu, inclusive, trabalhei com uma neurocientista do Rio Grande do Sul, a doutora Bianca Madeira, que ela dizia a insónia e os distúrbios do sono são psicológicos. Portanto, são de natureza somática. Então, você não consegue resolvê-los com medicação. Pode ajudar, principalmente no início, mas é absolutamente incrível os relatos que eu tenho das pessoas que me dizem: eu tomo medicação há anos e mesmo assim não consigo dormir. Então, eu não sou médico, eu não estou aqui num viés de dizer toma ou não toma medicação. O que eu estou a dizer é: tente perceber o que é que você realmente está a fazer quando toma medicação, qual é que é o propósito e, se realmente é necessário, então, que o faça. Mas para lhe dizer que, a longo prazo, não é a solução pelo aquilo que eu tenho aprendido. Então, os sonhos, para mim,
são realmente uma comunicação, é aquilo que eu quero deixar como o básico, é uma comunicação do nosso subconsciente. Quanto mais nós conhecemos do nosso subconsciente, mais nós conhecemos do nosso consciente. E daí conhecemos-nos a nós mesmos com uma grande profundidade que nos revela mensagens, nos revela visões, alinhamentos, nos revela o nosso Dharma, que é no fundo aquele propósito, aquele caminho que já está traçado para nós, por assim dizer, mas que nós podemos nos chegar mais perto dele para colocarmos o nosso amor no mundo, para que nós possamos entregar um trabalho que realmente faça sentido, que não é só para ganhar dinheiro, mas é para ganhar muito mais do que isso, dando e estando ao serviço. Que legal. Que Eu tenho um legal amigo que não mesmo. dorme. Eu vou indicar você para ele, porque ele não dorme, nem com remédio, ele dorme 3 horas por noite, ele reclama muito e faz mal, né? Ele está sentindo já os malefícios no corpo, na saúde. Você atende, assim, pessoas que estão passando... Com eu vou indicar. E o pior é quando isso se torna não só crónico, mas prolongado. Não é só uma noite ou outra, são meses e meses e meses. Então tem que se fazer qualquer coisa. Não pode. Com certeza ele quase que é uma precisa de um sentença de tratamento. morte, sabe? Você está a piorar cada vez mais o seu bem-estar, a todos os níveis. Mas Sabe que depois que eu troquei a minha alimentação, aconteceu exatamente o que você falou, né? Há 11 anos eu sou vegetariana também e eu durmo muito melhor depois que eu mudei a minha alimentação. Claro que depende de exercício, depende de uma série de outras coisas que a gente faz também, mas a gente sabe que existem tipos de sonhos diferentes, né? E enquanto eu comia carne, era um tipo de sonho mais agitado, depois, sendo vegetariana, mudou. E eu quero que você explique para a gente um pouquinho sobre esses tipos de sonho, por que você criou uma metodologia, uma terapia específica para atender sonhos. Inclusive, a Paula estava falando desse amigo dela que não dorme, né? Como que você trata esse tipo de pessoa que não dorme? E qual é o diferencial da sua metodologia para atender esse tipo de pessoa também? Bom, várias perguntas numa só, mas gostei muito, ótima pergunta. Então, eu já vou revelar quais é que são os tipos de sonhos. Aliás, os tipos de sonhos estão aqui dentro deste livro, mas eu vou revelar já. A terapia, que eu inclusive chamo de orinoterapia, é realmente um estudo para que nós compreendamos as mensagens dos nossos sonhos. Não é? Muitas pessoas questionam, não é? Tive um sonho tão louco, tive um sonho tão fora. O que é que quer dizer? Então as pessoas ficam com tanta curiosidade que necessitam de saber. E é uma das melhores ferramentas, se não for uma das mais importantes, que Freud desenvolveu, a interpretação de sonhos, na psicanálise. Então estamos a falar de há mais de um século atrás, estamos a falar de há 110, 120 anos atrás, que Freud colocou no mundo esta capacidade de nós interpretarmos os nossos próprios sonhos. Então, é uma forma de nós utilizarmos as técnicas que nos fazem perceber a razão pela qual nós sonhamos. Então há várias razões pelas quais nós sonhamos, que eu vou enumerar só aqui umas, mas foram várias vezes que, digamos assim, músicos ficaram multimilionários por causa de sonhos, como por exemplo os Beatles, que o Paul McCartney sonhou com o Let It Be, foi um dos maiores sucessos dos Beatles, foi um sonho, veio num sonho. Então, nós temos a capacidade de trazer uma consciência para a realidade quando sonhamos, que se não prestarmos atenção a essa comunicação, nós nunca vamos saber. Então nós podemos ter, agora indo um pouquinho também dentro de quais é que são os tipos de sonho, nós podemos ter sonhos premonitórios, nós podemos antever, não é? E podemos ter respostas, tal como a Paula disse em relação à sua irmã, podemos ter resposta para questões que tínhamos realmente uma pergunta. Porquê? Porque nós estamos a comunicar connosco mesmos. E nós somos, tal como quem é que era acho que foi um dos preconizadores do Tao, inclusive, que ele dizia, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então nós não somos seres humanos em vias de nos tornarmos espiritualizados. Nós somos seres espirituais. Então, quando nós compreendemos isso, a física quântica começa a fazer sentido. A ciência moderna começa a fazer sentido. A física quântica, que já não se chama física quântica, chama-se quanto, começa a fazer sentido. Porquê? Porque nós começamos a perceber que nós somos a existência.
Nós já temos as respostas. Nós já conseguimos colocar em prática todas as questões que ainda não temos resposta. Ou pelo menos podemos acreditar que isso é possível. Então aí nós começamos a perceber que as respostas já estão dentro de nós e que os sonhos são um veículo para chegar a essas respostas. Por outro lado, nós podemos perceber como curar certas doenças. Há muito pouco tempo eu sonhei que tinha que tomar uma medicação. Eu fui à médica uma semana depois e ela disse-me: Pedro, você sabe que... Vem-me agora, disse-me ela. Você deveria tomar esta medicação. Acho que iria fazer muito bem. Eu digo: doutor, eu já sabia. Porque há uma semana atrás eu sonhei com isso. Só que era uma medicação tão fora, tão diferente, que eu disse: não, vamos esperar pela doutora para confirmar. E ela confirmou. Agora veja bem, de que espaço é que veio essa informação? Essa é que é a pergunta. Sabe? Mas é um espaço nosso. É um espaço que nós temos. É um espaço que vem do nosso poder pessoal. O que é o nosso poder pessoal, quando eu chamo sonhos portais para o nosso poder pessoal? É a nossa capacidade de compreender aquilo que estamos a fazer no mundo e colocar os nossos dons, talentos e qualidades ao serviço do mundo. Isso é que é o nosso poder pessoal. Sabe? Não é tornar-nos ricos, não é tornar-nos poderosos, manipuladores, no poder, sabe? Não é isso que é o poder pessoal. O poder pessoal é nós trazermos para fora aquilo que já temos dentro. Mas para isso, precisamos de conhecer aquilo que está cá dentro. Então, essa é a razão pela qual a orinoterapia, aliás, eu chamava de oneiroterapia, porque oneiros é o termo que significa sonho em grego, e aí é toda uma terapia para, tal como a psicanálise, nós chegarmos ao subconsciente da pessoa. Nós conseguimos compreender o que é que vai na cabeça da pessoa a um nível inconsciente. O que é que isso quer dizer? Não é consciente, mas que os sonhos se tornam conscientes. E aquilo que nós temos que perceber, e também essa é aquilo que eu dou na minha formação, também com o mesmo título, Sonhos Portais para a Manifestação do Nosso Poder Pessoal, é a nossa capacidade de interpretar aquilo que Jung chamou de simbolismos e arquétipos, para que nós conseguimos destrinchar, não é? Perceber o que é que realmente quer dizer quando a gente está a galgar nas costas de um tubarão no meio de uma piscina rodeada por zebras. Tem tudo um significado, mas nós temos que perceber que esse significado é muito pessoal para cada pessoa. Então temos que, tal como a psicanálise, temos que olhar para a pessoa. Então o que é que eu faço com a pessoa? Eu, em primeiro lugar, faço uma anamnese. Eu faço uma pequena biografia com a pessoa para eu compreender o que é que realmente está a acontecer na vida da pessoa. Não só neste momento, mas como é que foi, agora com um viés também da psicanálise, como é que foi a sua infância. E aí tentar tirar relações para que, no momento presente, porque os sonhos normalmente representam algo que está a acontecer na nossa vida no momento presente, nós compreendermos o que é que realmente esses sonhos podem ajudar nós a compreendermos melhor quem é que somos e o momento que estamos a viver, para que nós possamos evoluir a nível prático a nossa consciência. Então, neste capítulo 22, Sonhos Portais para a Manifestação do Nosso Poder Pessoal, eu falo aqui de os tipos de sonhos que a gente tem. Então, o primeiro tipo de sonho que eu indico às pessoas é aquele sonho que eu cunhei como sonho acordado. Eu vou muito rapidamente, em menos de 7 minutos, ou seja, são 7 tipos de sonhos, menos de 1 minuto por sonho, vou explicá-los. O sonho acordado é aquele sonho quando, sabe aquele, você está a falar com uma pessoa e de repente começa a viajar, começa a ir para Seychelles, começa a ir para a praia e de repente está num sonho, como se fosse um sonho, está a viajar, está completamente... E a pessoa diz assim: oi, ouviu o que eu disse? Você diz: nossa, peço desculpa, eu estava noutro mundo, eu estava... Mas não é uma memória, não é um pensamento, é como se fosse um sonho. Então, esse é o primeiro tipo de sonho que eu acho que é muito interessante as pessoas entenderem que é um tipo de sonho, porque as pessoas realmente estão acordadas, mas estão nisso, né, como se fosse uma hipnose, não é? O segundo tipo de sonho, que é um sonho que para mim é um dos mais incríveis e é o que a psicanálise diz que é fundamental para o nosso equilíbrio mental, é o sonho que eu chamo de limpeza ou detox, onde nós estamos basicamente a digerir as informações do próprio dia, ou seja, do dia anterior, mas que estamos a trabalhar durante a noite, para que nós possamos basicamente digerir essas energias que não foram digeridas durante o dia. Então, em vez de elas acumularem, elas são digeridas, elas são processadas durante o sonho. E normalmente, aquilo que acontece é, a última coisa que você vê à noite é aquilo que você sonha, ou uma das partes do seu sonho. Se você, por exemplo, come muito tarde,
você vai ter sonhos mais pesados, mais violentos, mais carregados de uma energia mais negativa. Porquê? Porque você está pesada. E não estou dizendo que tem a ver com o tipo de comida que você come, mas você come muito à noite, principalmente depois das 10 da noite, invariavelmente você vai ter esse sistema nervoso completamente absorvido no sistema de digestão, e você vai estar a processar muita informação que não é aquela que é suposto você processar. Então, convém as pessoas realmente comerem muito pouco, comerem assim um caldo ou assim uma coisa mais leve antes de dormir do que comer muito. Aqui, digamos assim, a numeração que eu dou para os sonhos não é, ou não tem que ser exatamente esta, mas o terceiro tipo de sonho que eu coloco aqui são os sonhos recorrentes, que são aqueles sonhos que basicamente nós temos como repetitivos. Então é muito natural as crianças terem sonhos repetitivos, que no fundo é o nosso subconsciente a dar-nos a mesma mensagem uma e outra vez, de uma forma muito tranquila, de uma forma muito compassiva, até que nós compreendamos a mensagem. Então, normalmente, quando nós compreendemos a mensagem, então este tipo de sonhos que todas as vezes repetia quer dizer isto, o sonho normalmente deixa de acontecer. Há muitas pessoas que têm este tipo de sonho por capítulos. Não é? A pessoa diz, nossa, sonhei de 1 a 10 que aconteceu isto. Depois de 10 a 20 sonhei como se fosse um segundo capítulo. Não é? Um quarto tipo de sonho que eu digo que é dos mais importantes é o sonho premonitório. É realmente uma coisa que eu associo pessoalmente a um estágio um pouquinho mediúnico, onde as pessoas realmente têm uma visão do que é o futuro. Simplesmente têm uma visão do que é o futuro. Muitas vezes é preciso ter cuidado, porque as pessoas têm que realmente discernir o que é futuro e o que não é. Mas existem vários exemplos, principalmente tribos. Existe uma tribo que eu falo, uma tribo na Indonésia, que preveu a sua extinção depois de um tsunami. Então aconteceu um tsunami, mas eles uma semana antes sonharam com o tsunami, que ia arrasar a vila deles, e eles deslocaram-se, para depois de 2 semanas voltarem e estarem todos intactos. Então, se eles não tivessem sonhado que iria haver um tsunami, todos eles tinham morrido. Um quinto sonho que eu chamo, que é muito importante para mim, que tem muito a ver com a nossa linhagem genética, são os sonhos kármicos. O que é um sonho kármico? É quando nós temos sonhos, por exemplo, com pessoas que já faleceram da nossa família. E essas pessoas vêm ter connosco para nos dar uma informação, para nos dar um ensinamento, para nos lembrarem de alguma coisa. Eu sonhei durante anos e anos e anos com o meu avô paterno. E foi incrível as coisas que ele me ensinou. Deixei de sonhar. Mas durante os anos que sonhei, que foram mais ou menos uns 10 anos que eu sonhei com ele, frequentemente, eu já estava, mas avô, você já faleceu, por que você continua aqui? E ele, Pedro, escuta, vê isto, vê aquilo, olha isto e olha aquilo. Às vezes nem falava, ele dizia-me assim, sabe? Então ele ensinou-me tanto. Então, por outro lado, nós sonhamos com pessoas para realmente curar karmas. O que é um karma? Um karma é uma energia que fica, digamos assim, bloqueada, assim de uma forma muito simplificada, no nosso corpo físico, mental e emocional, e que não é curada. Então os sonhos permitem essa cura através deste tipo de sonhos. Um sexto tipo de sonhos são os sonhos que eu chamo de pesadelos, que são para mim um dos sonhos mais importantes que nós podemos ter. Porquê? Porque são realmente essa comunicação que Jung chamou com o nosso lado de sombra. Por isso é que são tão difíceis de processar, porque criam muito medo. E é muito normal as pessoas estarem no dia a dia a dizer, nossa, hoje o dia foi um pesadelo. Nossa, aquela reunião foi um pesadelo. Porquê? Porque é uma experiência que traz muita dor e muito sofrimento. Mas comunica, a nível prático dos sonhos, a nossa capacidade de expressar e tomar conhecimento de dores, de sofrimento, de traumas, de ideias que foram esquecidas, de experiências que foram esquecidas, e através dos sonhos chamados pesadelos, nós nos lembramos. Então quando as pessoas me dizem, tive um pesadelo, eu digo, que bom, me conta, quer saber. Porquê? Porque são dos mais fantásticos e são daqueles que podemos aprender mais. E o último tipo de sonho, tal como a Paula falou, é o sonho lúcido. Eu deixei para o último lugar porque é the cream, the cherry on top, sabe? O creme do creme. Porque quando nós temos a capacidade de acordar dentro do sonho e ter a noção que estamos a sonhar, então nós acordamos para um mundo onde as leis da física não estão manifestas e estamos no mundo da psique. Então tudo é possível. Nós podemos chamar Buda, podemos meditar com Buda,
podemos nadar debaixo da água e respirar, podemos subir assim, num piscar de olhos, por assim dizer, até ao pico dos Himalaias, ou voar, não é? E uma pergunta que eu faço e queria também deixar aqui, porque eu acho que é uma pergunta muito interessante, é como é que você sabe, neste momento, você para um segundo e pensa assim, olha ao seu redor e diz assim, será que eu estou num sonho? Ou será que estou acordado? E a pergunta fica, como é que você sabe? Eu não vou revelar aqui, mas existem várias, aquilo que nós chamamos verificação da realidade, para nós percebermos porque é que estamos acordados ou porque é que estamos a dormir. E isso faz com que nós comecemos a perceber que existe a possibilidade de nós acordarmos dentro do sonho. Esse sonho chamado sonho lúcido. Legal, é começar a perguntar, né? Eu já li um livro que falava isso, para a gente se perguntar durante o dia se a gente está acordado ou está dormindo. E isso eu acho que vai ficando no subconsciente até o ponto de você, dentro do sonho, se perguntar, eu estou acordado ou estou dormindo? E aí você começa a ter esses poderes, né? Porque a sensação é a mesma de estar acordado, né? É muito Exatamente. gostoso, assim, sair voando, né? E realizando sonhos dentro do sonho. É Eu posso revelar incrível. agora uma coisa que me lembrei. Eu, inclusive, antes de 2001, eu já estava a começar a estudar sonhos com um livro que eu li chamado The Art of Dreaming, A Arte de Sonhar, de um autor chamado Carlos Castanheda. E uma das primeiras coisas que ele dizia é, para você acordar dentro do sonho, tenta olhar para as suas mãos dentro do sonho. Tenta olhar para as suas mãos. Então, essa é uma coisa que a gente também pode fazer, tal como a Paula disse, para treinar o cérebro a fazer esse questionamento dentro do sonho. Podemos fazer isso durante o dia também. Agora, existe uma verificação da realidade que a gente faz, porque, e já me aconteceu várias vezes, quando você olha para as mãos dentro do sonho, as mãos ou faltam um dedo, ou as mãos estão a vibrar muito rapidamente. Então você olha para as mãos, agora, por exemplo, e o que é que você vê? Vê 10 dedos, completamente claros e sem qualquer tremor ou movimento. Então, você está acordado. Você vai repetindo esse exercício até que você se lembre de, por exemplo, é uma das verificações da realidade que a gente pode fazer, se fazer esse exercício também dentro do sono. E aí você começa a perceber, nossa, eu estou a dormir, eu estou a sonhar e agora vou fazer uso dessa consciência, dessa lucidez. Existem vários tipos, vários graus de lucidez, então é preciso perceber que não é a pessoa acordar e fica para sempre acordada dentro do sonho. Há várias semi-lucidezes até chegarmos a uma super-lucidez, mas isso faz parte já do aprofundamento que eu faço, por exemplo, no meu curso, para que nós compreendamos realmente como utilizar esses sonhos lúcidos, que é fantástico mesmo. Ah, que legal. E você falou do sonho de karma. Eu lembrei que eu sonhava muito com a minha avó paterna por um período muito longo, era muito real, ela sempre vinha. E foi uma fase que ela tem uma irmã que tem 98 anos agora, e ela é muito sozinha, não teve filho, tipo, ninguém ia visitar, ninguém tinha muito contato. E eu percebi, através da minha intuição, eu interpretei o meu sonho, que era algum sinal, e comecei a ir visitar essa irmã dela. E me conectei com ela, toda vez que eu vou para o interior eu faço essa visita para ela é muito sozinha. E depois que eu comecei a fazer isso, eu parei de sonhar com a irmã dela, que é minha avó, né? Então eu tenho certeza que foi um sonho assim kármico também. E é importante a gente ter essa intuição de... Acho que a interpretação do sonho é uma intuição, né? A gente consegue sentir o que é aquele sonho, por mais maluco que ele seja, o que ele quis dizer. A gente tem uma sensação, né? Com certeza. Que traz a direção. Aliás, eu digo às pessoas que me dizem, olha, eu não sonho. As pessoas dizem, não sonho, esquece. Não há possibilidades. Eu não me lembro dos sonhos, pelo menos. Eu digo assim, mas você lembra-se da sensação com que acorda. Então escreva essa sensação. E é incrível esse exercício, porque quando você começa a escrever a sensação, você começa a se lembrar de certas coisas. E sonhei com esta pessoa, sonhei com aquela situação. E aí você começa a treinar essa memória, sabe? E quando você começa a treinar a memória, há muita coisa que vem, e principalmente, logo pela manhã, você fazer esse exercício realmente estimula cada vez mais essa comunicação. Que legal. E conta algum caso, né? A gente queria saber algum caso de algum paciente seu que, né, assim, um case de sucesso de algum paciente.
Deixa eu só Olha, fazer um pequeno comentário. Uma das com certeza. autoras aqui do livro, a doutora Renata Isa Santoro, ela comentou aqui embaixo que quando ela acorda, ela faz a anotação do sonho dela para que ela possa se lembrar durante o dia, né? E a gente já Exato. ouviu várias vezes que essa é uma técnica para que você possa treinar a lembrar cada vez que você acorda, né? Então, dentro dos seus cases de sucesso, você dá esses exercícios para os seus pacientes, para os seus alunos poderem começar a lembrar os sonhos? Com certeza, com certeza. Existem várias técnicas. Uma delas que é a principal. Eu, aliás, agora não tenho ali, está ali, mas eu, nos meus cursos presenciais, eu dou um caderninho às pessoas chamado Arte de Sonhar, que é realmente para estimular as pessoas a fazerem exercício, principalmente nos primeiros 5 minutos, quando acordam. Porque a memória do sonho, tal como, por exemplo, eu aprendi com o mestre indiano Sadhguru, ele diz que a memória está fisicamente no corpo. A memória. 95, aliás, eu acho que é 99% da memória, a memória que nós temos está no corpo físico, não está na mente, por assim dizer. Então, quando a gente acorda, 50% da nossa memória se perde nos primeiros 5 minutos e 90% nos primeiros 10 minutos. Então, convém que a primeira coisa que a gente faz sempre, a menos que tenha uma boa memória, ou que treine essa memória, como por exemplo eu já tenho essa memória treinada, é mais fácil para mim me lembrar, mas convém as pessoas escreverem logo. Se há dificuldade das pessoas escreverem, pode pegar no celular ou pode pegar num gravador de áudio e fazer um áudio. Sabe? O importante é fazer esse exercício. Outra questão que é um case de sucesso, por exemplo, com as pessoas lembrarem-se, de uma amiga minha, na Chapada dos Veadeiros, ela dizia assim, eu nunca sonho, a Bianca, nunca sonho. Eu digo, olha, então vai fazer este exercício hoje à noite. Você vai beber um copo de água, não é preciso ser muito, mas um copo de água, antes de dormir. E aquilo que você vai fazer é, enquanto está a beber a água, você vai entoar ou vai dizer o seu sankalpa. Isto é pelos estudos do Dr. Emoto, Masaru Emoto, não sei se conhecem, mas ele percebeu que a água guarda informação, nem que seja de palavras escritas em copos ou em garrafas, que estejam em contacto com essa água. A água absorve a energia dessas palavras. Então, nós somos feitos de 65%, 70% de água ou mais. Então, nós absorvemos essas palavras. Então, enquanto você está a beber a água, você está a entoar esse sankalpa, essa intenção, seja para acordar e lembrar-se dos sonhos, seja para dormir bem, seja para fazer um tipo de exercício dentro dos sonhos. E essa memória está a entrar na água. Você bebe a água, essa água se transforma em si própria. Qual é que vai ser o resultado? Ela acordou e disse-me, Pedro, o que é que você fez comigo? Eu lembro-me detalhadamente de todos os momentos do meu sonho, desde adormeci até acordar. Lembro-me de tudo, foi incrível. E eu disse, olha, não sou eu, é você. Você é que, não é? Eu só lhe dei uma técnica, uma dica. Você é que colocou isso em prática. Mas eu tenho muitos casos de sucesso de pessoas que vieram ter comigo falar de um sonho que não tinha a mínima cabeça, que tinha a ver principalmente com certas situações, eu não posso entrar em detalhes, mas certas situações com o pai e a mãe, que acabaram por fazer uma espécie de uma regressão e perceber que havia um trauma que estava esquecido, que veio à tona depois da interpretação, não foi dentro do sonho, mas foi durante a interpretação. Ela chorou, chorou, chorou. Foi ali uma cura incrível a nível físico, mental e espiritual de uma memória que ela já tinha esquecido e que foi uma revelação para aquele momento. E que ela, inclusive, tinha a ver com o gato dela. E ela era uma pessoa muito mental, ela estava completamente resistente, sabe? Aquelas pessoas que você está a tentar trabalhar com ela, mas ela, não, mas isso não pode ser, não, mas isso não pode ser. E eu disse assim, olha, agora vamos fechar os olhos, vamos relaxar e vamos fazer aquilo que eu chamo, que é como se fosse uma espécie de regressão, que é nós voltarmos para o nosso próprio sonho, mas de uma forma consciente. Mesma coisa como fazemos um Theta Healing, por exemplo, ou uma hipnose. Então nós entramos numa frequência teta, uma frequência que é uma frequência bem mais baixa da frequência que estamos agora, que estamos numa frequência beta, e aí vamos ao resgate do sonho. É isso que eu chamo a este processo, resgate do sonho. Nós vamos resgatar a memória do sonho. E aí foi aí que ela começou a falar, começou a chorar. E foi absolutamente incrível, porque aí você faz uma sessão de terapia, ao mesmo tempo uma sessão de Theta Healing, ao mesmo tempo uma sessão de hipnose, e a pessoa sai de lá com tanta informação,
acerca daquilo que aconteceu num sonho. Então, é absolutamente incrível. Eu não conheço uma pessoa que não tenha ficado satisfeita através desta terapia que eu faço, e todas as pessoas saem com um sentido de alívio, um sentido de reconexão e um sentido de leveza, porque muitas vezes as pessoas chegam para mim com um peso, sabe? Aquele peso de, nossa, porque é que eu sonhei com isto, porque é que eu sonhei com aquilo, e foi um pesadelo, e foi isto e aquilo, e quando percebem a interpretação, elas ficam, nossa, incrível, incrível. E depois começam a perceber, nossa, isto está dentro de mim. Então eu posso confiar em mim, posso confiar no meu subconsciente, posso confiar naquilo que vem nos meus sonhos, mesmo que pareça um pesadelo. Engraçado você estar falando tudo isso, né, Pedro? Tá subindo, tem tanta gente mandando comentários aqui para a gente, né? E a gente quer ouvir todo o seu conhecimento, né? Quer poder compartilhar tudo isso que as pessoas estão perguntando, estão comentando. Então, a gente está também, nós estamos chegando ao fim da nossa live. É uma pena, porque o seu conhecimento é fantástico. Então, eu queria que você dissesse um pouquinho para essas pessoas que estão deixando seus comentários aqui. Qual que é a mensagem que você tem para deixar sobre os sonhos, para que elas possam conhecer mais, até poder entender melhor o que é o sonhar, né, durante a noite? Olha, eu agradeço por essa pergunta, porque é realmente aquilo que eu quero manifestar no mundo, sabe? Que, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, é consciência daquilo que somos. Sabe? Obrigado, Isabela. Estou aí a ver algumas pessoas que eu conheço. Cris, obrigado. A questão é, quando nós começamos a perceber quem somos, nós começamos como é que se diz? A largar as fichas, não é? Começam a cair as fichas. Não é? O que é que isso quer dizer? Que nós começamos a perceber que toda aquela confusão, todo aquele sofrimento, não era mais do que uma fase da nossa vida. E quanto mais nós começamos a trilhar esse caminho do autoconhecimento, nós começamos a perceber quem somos. Mas não é só a nível físico, a nível, não é aquilo que vemos no espelho, mas é aquilo que somos cá dentro. E é isso que faz com que a pessoa seja magnética, bem-sucedida, com amor nos olhos, com capacidade de tocar o outro, porque tem compaixão, porque tem empatia. Não é? Então, se há uma mensagem que eu posso deixar é: lute pelo seu autoconhecimento, seja resistente e resiliente. Faça um exercício de auto-investigação. Não se fique por sentimentos rasos ou de sensações físicas, sensoriais. Vá mais fundo que isso, porque há um campo tão vasto e às vezes tão mais vasto do que aquilo que nós enxergamos aqui na Terra, que faz parte também de nós próprios, que é o inconsciente, que cientistas, não é? Inclusive, começando por Einstein, ele dizia que o grau de consciência das pessoas é mais ou menos uns 9, 10, 11%. O meu é 13%. E é uma quantidade de 2% gigantesca para que se possa compreender questões tão, eu não digo importantes, mas tão complexas, como por exemplo a teoria da relatividade e outras coisas que ele estudou, os buracos negros e aquilo tudo da ciência, não é? Da física. Então, perceba que é preciso nós realmente estudarmos quem somos para nos tornarmos mais leves, para nos tornarmos mais bem dispostos, para nos conhecermos melhor. E para conhecermos melhor o outro, temos de nos conhecer a nós próprios. Senão, não enxergamos o que o outro nos está a dizer, não temos empatia, não enxergamos o outro com o potencial que ele tem. E aí vem todo um estudo que eu também estou a fazer através da psicanálise, através do enneagrama, através de vários tipos psicológicos que nós começamos a perceber que são parte da outra pessoa. Então nós não estamos a comunicar com a pessoa diretamente, nós estamos a comunicar com aquilo que está por trás da personalidade da pessoa. Então é um mundo que se abre de puro entusiasmo, sabe, pela vida. Porque aí você começa a enxergar muito mais do que aquilo que os olhos enxergam. Faz sentido? E Pedro, Muito. você ministra cursos também, palestras, né? E para aquelas pessoas interessadas, como elas te encontram? Com certeza. Hoje em dia, não é? O Instagram é o mais fácil, não é?
no Instagram, no link da minha bio. Eu tenho, por exemplo, o meu próximo curso, que vai ser agora ministrado em janeiro, mas as inscrições já estão abertas, que é realmente sonhos portais para a administração do nosso poder pessoal. São 6 encontros ao vivo, espaçados semanalmente, e que nos mostram, em primeiro lugar, como é que nós podemos dormir bem, em segundo lugar, que tipo de sonhos é que nós temos, em terceiro lugar, aquilo que realmente os sonhos representam, e por aí fora, até nós chegarmos à atmosfera, até nós chegarmos à física quântica, para compreendermos realmente quais é que são as ferramentas que os sonhos nos dá, para que nós compreendamos como é que nós podemos interpretar os nossos próprios sonhos. Pelo menos ter uma noção de que nós temos essa capacidade e esse é o nosso potencial. E quando resgatamos tudo isso que vem através dos sonhos, nós começamos a resgatar o nosso poder pessoal, que é aí que eu quero chegar, que é o nosso autoconhecimento. Então esse é um tipo de curso que eu faço. Eu também faço a higiene do sono, que é a jornada da higiene do sono, que está a decorrer agora. Vamos ter na próxima quinta-feira, vamos ter o 4º encontro, também são 6 encontros. E paralelamente a isso eu faço aquilo que eu chamo, não é aquilo que eu chamo, inclusive, é um estudo que já foi desenvolvido há mais de 10 anos atrás, que é a jornada do propósito, em que em 10 encontros eu ajudo as pessoas a se alinharem com o seu próprio propósito, onde trabalhamos com crenças limitantes, com heranças negativas, ancestrais e também kármicas, para podermos limpar as crenças limitantes e podemos ressignificar o que é a nossa missão no mundo, que muitas vezes não é uma profissão, mas é um estado de espírito. E para além disso, aquelas sessões que eu faço não só de mentoria, mas que vão não só no coaching, mas também agora na psicanálise, que cada vez estou mais dentro do assunto, e também da interpretação de sonhos, que eu chamo viagem onírica. Então são esses trabalhos que eu faço, e as pessoas que estiverem interessadas, basta mandarem um direct que eu com certeza encaminharei para mais informações. Eu vou indicar o meu amigo, mas com as certeza. pessoas, então, as Obrigado. pessoas também te encontram aqui no livro, né? Exatamente. Olha Tá tão aqui! lindo. Nesse livro, na página 177, eles vão encontrar o meu capítulo. Ai, que E delícia! Isso é maravilhoso, são todos né? bem-vindos. Quem quiser um autógrafo não. Um autógrafo. Podem A dizer dedicatória. que eu farei uma dedicatória e farei um autógrafo. Ah, que delícia! Você precisa autografar aqui o seu capítulo dentro do meu livro também. Com certeza, com certeza. Temos que combinar e No fazer lançamento presencial, né? Acho que todo mundo vai trocar os livros para isso. fazer uma Exatamente. dedicatória. Com certeza. Vamos convidar as pessoas também para o lançamento, dia 9, agora online, né? Através do canal do YouTube. Do YouTube. Com certeza. Então, nós vamos postar ainda em todas as redes, já estamos postando, mas lembrando que o nosso lançamento, o nosso primeiro lançamento será online, nosso segundo lançamento presencial, mas o primeiro lançamento será no dia 9 de dezembro, na semana que vem. Né? Temos aí uma semaninha ainda para a gente poder convidar bastante gente, às 20 horas no canal do YouTube. Exatamente. E aí Todos nos convidados. vemos em breve. É isso aí. Pedro, muito obrigada pelo seu conhecimento, por compartilhar, por ter essa paciência, essa atenção com a gente em poder compartilhar todo o seu conhecimento. É muito importante para a gente, para que cada vez mais a gente possa entender sobre a importância do sonho, a importância do sono bem elaborado durante a noite, para que a gente possa conseguir atingir as nossas metas, os nossos objetivos, e como a Paula falou, o sonho premonitório também, né? Com certeza, com certeza. Assim Nós vamos sonhar, né? É bom sonhar, dormindo, Isso é sonhar maravilhoso. acordado. Isso é maravilhoso. Vamos Obrigada. lá, Obrigada, Pedro. Foi ótima a live. Obrigado, Paula. É um prazer sempre. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, Cláudia. Beijo, Cláudia. Beijo, Paula. Então nos falamos em breve. Boa noite. Falamos em breve. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.